Salmo 137, versos 7 até o 9, diz assim: Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. O final do Salmo 137 é um final difícil, é um final complexo. E muitos de nós cristãos, quando lemos esse salmo com esse tipo de linguagem, pedindo a destruição e a morte até de crianças, a gente fica extremamente incomodado. Só que é necessário que a gente entenda que existe um tipo de literatura, uma literatura do trauma, uma literatura daqueles que sofreram violência, daqueles que foram agredidos. E esse tipo de literatura ele precisa ser entendido de uma outra maneira. Por exemplo, Jean Méry, um sobrevivente do Holocausto, ele diz que quando os judeus, e ele mesmo foi liberto dos campos de concentração, e eles começaram a tentar voltar a uma vida, digamos, normal, que ele não tinha nenhum tipo de sentimento de compaixão, de carinho, de vontade de perdoar em relação aos alemães. Pelo contrário, que alguns judeus que já falavam sobre perdão e reconciliação, como por exemplo Martin Buber, que eles eram vistos como pessoas desagradáveis, porque tudo era muito recente, tudo era muito novo. Na verdade, Jean Méry ele vai discorrer que o ressentimento e até o desejo de vingança que boa parte dos judeus que sobreviveram ao Holocausto sentiam, talvez fosse a única maneira de os alemães e todas as outras pessoas entenderem o grau de violência que eles tinham sofrido. Basicamente, a argumentação é que esse desejo de vingança, esse desejo por violência por parte daquele que foi violentado, é um testemunho da violência que foi sofrida. Ou seja, quando você sofre violência, o seu desejo, a sua vontade mais primitiva é devolver essa violência. Portanto, a literatura do trauma, quando é uma literatura que devolve essa violência, indica também, testemunha também da violência que foi sofrida. E aqui, justamente no Salmo 137, ao pedir isso, está sendo demonstrado o grau de violência que o povo de Judá, que o povo de Jerusalém sofreu nas mãos dos babilônios. E quando a gente lê o livro de Lamentações, principalmente os primeiros capítulos, a gente percebe exatamente isso. Por exemplo, Lamentações capítulo 2, no verso 19, nós lemos assim: Levanta-te e grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante a ele as suas mãos em favor da vida dos seus filhos, que desmaiam de fome. Então houve um cerco em Jerusalém e muitas crianças morreram de fome, algumas morreram assassinadas, algumas morreram mortas pelos soldados, mortas pelos próprios pais, às vezes por fome. Então foi um quadro extremamente caótico. E o Salmo 137, ao pedir essa destruição, simplesmente testifica exatamente do tipo de violência que foi sofrido. E isso, mais uma vez, e a gente já falou dessa maneira em outros momentos, isso mais uma vez testifica de como nós temos a liberdade de chegar até Deus e falarmos com Ele exatamente aquilo que a gente sente e sermos sinceros em relação àquilo que passa no nosso coração e na nossa mente.